Você por acaso já foi no estádio e pensou, pô, vou com a camisa do meu time ou eu vou com aquele preto básico? Pois se você for torcedor do Corinthians, agora você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, olha que interessante. Pois o Corinthians vem experimentando alguns novos conceitos nas camisas nos últimos anos e agora a gente vê duas novas ideias que não tinham sido implementadas no Corinthians até então, gerando alguns resultados polêmicos, mas na maior parte e justificadamente sendo aprovados pelos torcedores. Então vamos olhar a camisa do Corinthians e toda essa nova coleção que foi divulgada há mais ou menos umas 2 semanas. Vamos lá. E se você é novo por aqui, você está no Hall da Flâmula. Meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a análise mais completa da camisa do seu time do coração. E não esquece, se você curte o trabalho, se você gosta de camisas de futebol, então a chance de você encontrar a gente aqui de novo no YouTube é muito pequena. Se inscrever é de graça, então dá uma moral aqui pro canal, fica com a gente porque a agenda vai continuar bacana. Temos lançamentos das camisas da Eurocopa que já foram anunciados, mas ainda não foram colocadas à prova, porque a Eurocopa ainda não começou. E se chegar lá na frente você não tiver inscrito, cara, você vai perder. Então já fica com a gente e vamos para esse vídeo da análise do Corinthians. A gente sempre começa assim, né? Material promocional na tela, vamos dar uma olhada o que a Nike preparou para o Corinthians. Vamos lá. O trabalho cinematográfico em si ficou bem legal. A gente vê que não existem cores basicamente nesse vídeo. É um vídeo todo em preto e branco que já começa a desenhar qual que é a ideia por trás da coleção do Corinthians, né? Pô, mas Guilherme, toda a camisa do Corinthians é ou preta ou branca, né? Então, isso justifica inclusive por que o Corinthians é um pivô tão importante para a Nike como marca. Porque a Nike consegue explorar as cores do próprio clube, né, para suas pautas. Muitas pautas que precisam ser divulgadas mundo afora, né? Pautas raciais, pautas de igualdade, enfim, pautas que costumam estar bastante em xeque dentro do próprio futebol. Então a Nike usa o Corinthians e vê o Corinthians como um bom pivô desse marketing que ela mesma busca dentro do futebol. Vamos aprofundar no vídeo e depois eu volto e falo sobre a Nike, que é um caso bem particular. A gente vê a história do Corinthians é a história e ele vai colocar dos negros do Corinthians. Então a gente já começa a entender que existe pauta racial, ok? O mote da campanha foi: a história do Corinthians é uma página em preto. Vamos explorar isso. Sombras, esse efeito meio noir, né? E uma luta diária. Mais uma legenda. Então, falando luta e falando da história dos negros. Já deu para entender onde vai desenvolver, né? Dentro e fora de campo, muitas vezes dentro pela história do próprio futebol, mas que é um esporte, que é um ambiente onde você tem a presença das mais diversas etnias, né? E que no recorte do futebol brasileiro, obviamente, você vê muitos negros dentro do esporte, né? Uma batalha que, como muitas, é travada com punhos. E ao mesmo tempo, você vê alguns... os instrumentos, eles passam para uma ideia de batuque, né? Que já era uma trilha sonora, se dá para dizer assim, extremamente em percussão, né? Extremamente focada nas percussões. Isso dá uma ideia de tribo, dá um sentimento urbano, né? Para essa concepção do material promocional. E por não ser uma trilha elaborada, por ser uma trilha básica, acaba se associando com a simplicidade. Acaba se associando com aquilo que é simples, que não é elaborado, que não é complexo. E a gente vai ver que é justamente essa a ideia da camisa, né? Nossa história é uma página em preto. Vamos aprofundar nesse tema aqui. Então a gente já entendeu que o uso da cor preto e branco não somente faz sentido no contexto da luta do racismo, mas ao mesmo tempo para as cores do próprio Corinthians, tá? Mas quando ele diz a nossa história é uma página em preto,
você tem dois elementos novos. O primeiro deles é um jogo de palavras com a expressão tradicional página em branco. A página em branco, no contexto popular, no dizer popular, significa algo novo. Não branco no sentido da cor branca, mas branca no sentido de não preenchida, não escrita. Então é uma página que não está escrita. Então, quando eles dizem que a nossa história é uma página em preto, você pode associar ao dizer popular, nossa história é uma página em branco. Ou seja, a nossa história ela não está em branco, ela está em preto. Ela é uma história que não está sem preenchimento, ela está preenchida. É uma história muito bem escrita. Entende? Então você coloca que se você fosse abrir um livro e tivesse uma página para o Corinthians, a página do Corinthians não estaria em branco. Ela estaria em preto, ela estaria preenchida com a sua história, com as suas conquistas, com as lutas históricas travadas pelo Corinthians, etc. E ao mesmo tempo, então, a segunda ideia, que é uma página em preto, onde você vê a integração dos jogadores negros, como foi dito aí pelo próprio material promocional. Então, ao mesmo tempo que é uma história recheada, uma página em preto e não em branco, você tem uma página em preto povoada pelas pessoas de diversas etnias, principalmente dos negros, que fizeram parte da história do Corinthians. Então são dois conceitos que, unidos por essa ideia do marketing, ficaram muito bem desenhados, tá? E de novo, essas letras elas brilham numa tela preta, no anteparo preto. É a cara do Corinthians fazer isso, e ao mesmo tempo esse escudo do Corinthians em decalque, como se fosse um stencil sobre um grafite ou algo do tipo, ela dá também a ideia bem urbana. Então olha as letras, caixa alta, grossas, e esse escudo do Corinthians em stencil, quase em silhueta, E por fim, novas camisas do Corinthians veste a luta. Vou pedir um momento para a gente ver o seguinte. A gente tem, no lançamento da camisa da Seleção Brasileira de 2022, o mote veste a garra. Então a Nike já usou isso antes, Mas para falar na Seleção Brasileira, usando garra no sentido num sentido mais animal, Porque essa camisa da Seleção Brasileira tinha uma pegada mais fauna, mais voltada para a fauna brasileira, tinha um padrão embossing em onça, em marcas de onça. Então, a palavra garra vestia muito bem. Então, veste a garra. Nessa do Corinthians, eles colocam veste a luta, que está no mesmo, na mesma qualidade da garra, só que ela está muito mais associada à luta racial, está muito mais associada ao embate histórico que vem sendo travado na inclusão dos negros, especificamente no contexto do esporte. Eles falam dentro e fora de campo, porque o esporte, principalmente o futebol na cultura brasileira, acaba sendo um ícone, É um laço, é um ponto em comum de união entre diversos tipos, diversos recortes da sociedade. Então é bacana, o futebol funciona como esse pedestal, como essa bandeira que precisa, dada a relevância que tem, dado ao dinheiro que movimenta na sociedade, a popularidade, precisa se posicionar. E o Corinthians faz isso muito bem, e a Nike usa, no bom sentido, mas usa o Corinthians como esse pedestal de marketing para fazer se comunicar pelas ideias e pela cor preta e branca do Corinthians, que, vamos combinar, não tenho como negar, encaixam muito bem na luta racial por motivos óbvios, Falando do uniforme em específico, o Corinthians costumeiramente vai usar uma camisa branca com shorts preto. Quando você olha a composição de longe, obviamente, você tem aquela clara noção da divisão da camisa para o calção, para os shorts. Nesse novo conceito que a Nike trouxe, que você tem esse degradê em preto indo para as extremidades da camisa, principalmente na parte inferior e na parte das mangas, caminhando até os punhos que são grossos, você vê que a camisa se mescla no calção. E isso acaba dando a impressão de uma peça única. Eu acho bem legal, A gente vê alguns tons aqui no meio. O nosso olho, pessoal, quando a gente olha para uma cor contra um anteparo, contra diferentes anteparos, parece que a cor muda, tá? Não sei explicar isso, é uma característica do olho humano. Então, obviamente, quando você passa do branco para o preto, você vai caminhar por diversos tons de cinza aí no meio até chegar no preto completo. Mas quando você olha essa camisa de longe, quase que dá uma impressão de azul, É meio, pelo menos para mim, esse é o efeito que gera. A camisa parece um pouco metalizada nessa intersecção do caminho do branco para o preto. Dá um efeito diferente, dá um efeito legal, eu achei bacana, porque você consegue juntar dois conceitos do branco e do preto numa camisa só
e que trazem algum tipo de inovação, algum tipo de trato diferente por uma camisa tão tradicional e básica como é a do Corinthians. E não, ainda não vamos falar da camisa 2. Segura essa onda, eu sei que você quer ouvir da camisa 2, mas a gente já vai chegar nela, calma. Olha como a coleção inteira se apresentou. A camisa preta aqui do lado direito, né, com um ponto de luz em branco, e a camisa branca que parece que se mescla com o anteparo. Olha a primeira foto de cima do lado esquerdo e embaixo do lado esquerdo aqui. Olha como os jogadores, né, nesse take e os modelos em cima, eles se mesclam com o anteparo preto. É como se a luz estivesse sendo colocadas nele numa situação qualquer em que você utiliza a camisa. Isso é bacana, tá? Inclusive, são camisas como essa que, na minha opinião, marcam época, tá? Eu acho que foi perdida, na minha opinião, só a oportunidade de colocar o mesmo degradê aqui nos meiões, que poderiam ter branco caminhando para preto, aonde a gente teria meias brancas com fade, né, um gradiente para preto na parte de cima, chegando finalmente no shorts, que é completamente preto, e depois do preto para o branco na parte superior do uniforme e na camisa. Isso, na minha opinião, é uma oportunidade um pouco perdida. Bom, não tem como a gente não falar da Nike, tá? A Nike é uma empresa que é obviamente multinacional, tem uma relevância incrível no futebol, patrocina clubes de extrema expressão mundial, seleções de extrema expressão mundial, e que no Brasil somente patrocina duas entidades, Corinthians e CBF. E o Corinthians e a CBF já proporcionam para a Nike todo o marketing que ela espera obter de retorno do futebol. A Nike hoje ela é vista como uma marca de certa exclusividade. Isso conversa com a estratégia que é tida dentro do contexto brasileiro. Um item da Nike, só por ter o swoosh, acaba ficando muito mais caro do que um moletom qualquer ficaria. A gente sabe que a marca Nike hoje é muito forte. Ela vem perdendo um pouco de relevância, né? Ou tem se dado um pouco menos de relevância, principalmente depois de todo o patamar de percepção de qualidade que ela já atingiu. O mundo inteiro conhece a Nike. Então, ela precisa se apresentar como uma marca global. Hoje, no Brasil, ela é uma marca de exclusividade. São algumas ações aqui e ali que a Nike tenta apresentar, trazendo um pouco mais de apelo para o povo, para o público, tá? Isso é, de certa forma, controverso, principalmente num clube como o Corinthians, que se denomina o clube do povo. Mas que existe exclusividade, isso existe, não tem a menor sombra de dúvida. Então é extremamente vantajoso para o Corinthians ter patrocínio pela Nike e é extremamente vantajoso para a Nike ter um patrocínio pelo Corinthians, porque você se adequa num contexto de uma torcida extremamente massificada, que é a torcida do Corinthians, a segunda mais popular do país, e que não é um país pequeno, diga-se de passagem. Você fala de um clube de bastante popularidade em um país gigante. Me corrijam aí embaixo aqui, corintiano, se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas se eu não me engano são 33 milhões, algo assim. O ponto principal é a Nike se apresentar, utilizar o Corinthians, como eu falei durante o vídeo, né? Durante o vídeo de anúncio, como esse pedestal. São duas cores, preto e branco, que o Corinthians usa, que fazem muito sentido para a Nike propagar as suas pautas, né? Suas pautas identitárias, por assim dizer. Vamos falar um pouquinho da camisa, pessoal? A Nike, ela meio que mudou um pouco o seu template, né? Desde 2022, a Nike vem utilizando um modelo inspirado pela Copa do Mundo, que é um modelo raglan. Tem aqui um corte semelhante a t-shirt, mas que claramente faz um círculo aqui na frente, raglan, e que valoriza bastante os ombros, né? Essa camisa de 2022 eu gostava bastante pela mudança de cor do escudo. Conversava a mudança de vermelho para dourado e acabava fazendo bastante sentido dentro dessa composição do preto e branco. Eu gostava dessa cor secundária, que era o dourado, né? Então vejam como esse uniforme ele valorizava o ombro por causa desse corte que fazia aqui na parte frontal da camisa. Eu gostava bastante, acho um uniforme interessante. E agora no ano passado, em 2023, apesar de ter tido uma ideia diferente, que era um apelo não para o dourado, mas um apelo para o vermelho, naquela ideia de democracia corintiana. Olha o logo da Nike, né? Contornado em vermelho, enaltecimento das cores vermelhas do escudo do Corinthians. O modelo e o template da camisa eram exatamente os mesmos, tá? Você tinha alguma variação aqui ou ali, que às vezes se apresentam na camisa, né? Mas que, via de regra, você tinha a mesma valorização do ombro e o modelo raglan que fazia um contorno circular aqui, ovalado, abaulado,
nessa parte frontal, como esta minha camisa dos Estados Unidos que eu estou utilizando aqui. A gola fechava bem ali em cima e você tinha o distintivo do clube posicionado bem ao lado do logo da Nike, mas ligeiramente abaixo por conta desse recorte circular, tá? Eu acho bacana. Eu honestamente gosto desse tipo de design e achei um acerto muito grande da Nike nos últimos anos. Mas nenhum design pode durar para sempre, né? A gente tem aqui, então, um novo conceito da camisa do Corinthians, utilizando o mesmo recorte que a Nike está implementando para todos os clubes e seleções, que é o modelo Euro 2024. E tem alguns pontos que a gente precisa chamar a atenção, né? O primeiro deles tá no recorte que não é mais raglan. Tá vendo que você não tem aquele aspecto circular aqui em cima do peito e o recorte acaba sendo t-shirt, né? A gente vê aqui a marca bem forte dos ombros. Olha como não tem costura, por exemplo, nessa minha camisa aqui. Não tem costura nos ombros, que valoriza o ombro desse jeito. E aqui na camisa do Corinthians nova, evidentemente, eles precisam trocar, né? Isso é típico do design. E trazendo esse modelo t-shirt que tem a costura bem marcada no ombro, tá? A gola que está sendo utilizada aqui é uma gola bem comum. A gente vê ela bem presente em muitas camisas ao longo de, sabe, usos históricos nas camisas de clubes do mundo inteiro. Pego como exemplo essa camisa 3 de 2011 do próprio Corinthians, que já tinha uma gola aqui fechada com essa sobreposição em V. Algo bem comum, mas que a Nike está adotando um pouco mais repuxado para o canto, tá? Então o novo modelo da Nike ela vai trazer essa sobreposição quase que reta. Vejam como é um pouquinho, é ligeiramente diferente. Ela é quase reta aqui essa dobra. Parece besteira, tá, pessoal? Mas esse é um dos aspectos que eu já comentei que dificultam a pirataria. Os recortes um pouco mais elaborados no tecido, um pouco mais complexos, fazem com que fique mais difícil e mais trabalhoso e mais custoso que os fornecedores alternativos, por assim dizer, né? Fornecedores piratas não licenciados pelo próprio Corinthians, produzam camisas réplica. Tá? Então esses fornecedores tailandeses não estou dizendo que não vão conseguir, mas terão mais dificuldade, ficará um pouco mais caro para eles fazer uma camisa igual como essa. Comentei sobre isso na última análise da camisa do Brasil, dei uma olhada na sobreposição do punho que a Nike está utilizando agora. São 2 tecidos sobrepostos e a parte lateral da camisa, que tem como se fosse um recorte, realmente juntando a parte frontal e traseira do torso, ela também tem 2 tecidos diferentes elásticos. Isso é estranho, isso gera pra gente uma estranheza. Olha como fica, você precisa de mais tecido e mais trabalho para juntar essa camisa numa peça só, tá? É um trabalho têxtil mais elaborado. Agora tem sim uma coisa que eu não gostei nessa camisa, como eu falei do degradê do meião, existe aqui do lado esquerdo, logo na parte da axila, uma parte completamente em preto. Na minha opinião, pessoal, isso meio que prejudicou um pouco a percepção do degradê. Quando você olha o jogador no campo, essa parte em preto se destaca muito, porque a camisa é toda branca. Isso faz com que essa parte lateral acabe ficando muito evidente e contorne muito o jogador. Na minha opinião, deveria ter sido feito um trabalho para que essa parte em elástico também fosse feita em degradê. Isso custaria muito mais para a Nike? Sim, é difícil fazer um tecido elástico como esse, sempre no mesmo padrão em degradê, tá? Então, não é um trabalho fácil, mas eu acho que um design como esse, de gradiente de cores, demandaria que o lado esquerdo aqui da camisa tivesse o mesmo gradiente. Do contrário, nesse recorte e template da Nike, você fica com uma parte estranha, né? Você fica com uma faixa estranha no meio da camisa, o que, na minha opinião, prejudica um pouco. E olha como aqui você não consegue ver, né? Na parte material promocional, eles não deixam você ver porque o jogo de cores favorece o destaque da parte central da camisa. Não vou mentir, é uma camisa muito bonita, tá? É uma camisa nota 8,5, 9, uma camisa muito bem feita mesmo. Aqui a parte da gola foi redondinha, bem feita, e a ideia, o conceito aplicado transmite-se muito bem. Mas eu estou aqui para falar também das coisas que poderiam ser melhores e essa parte lateral, na minha opinião, é uma delas. Pessoalmente, não sou muito fã desses aspectos circulares aqui no número. Esse S, na minha opinião, ele fica um pouco infantil demais e os M's, que também estão muito pontiagudos em cima, eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo que talvez o número fosse um pouco mais maduro se a gente não tivesse tantos detalhes. Tá? Porque é curioso, ao mesmo tempo que você tem um 7 cortado no meio, que é uma coisa que só se faz na grafia manuscrita, você tem um 1 reto.
sem nenhum tipo de perna, meio que quebra um pouco a nossa expectativa, sabe? Esse 7 cortado é muito manuscrito, só se usa isso no manuscrito, não se usa isso em nenhuma tipografia digitalizada. Olha que curioso, né? A camisa do Wesley, número 36 ali atrás, o 3 e o 6 completamente arredondados, né? Dando uma ideia de tipografia arredondada, e ao mesmo tempo o número 27 completamente quadrado. Isso gera, na minha opinião, uma quebra de expectativa e realidade. Isso dá uma quebrada um pouco. Poderia ter sido melhor feita a tipografia, na minha opinião. Pronto, pessoal, podem voltar para o vídeo. Vamos falar da camisa 2, a camisa que todos do meio apelidarão de camisa blackout, e que, na minha opinião, é uma das coisas mais geniais já feitas no futebol. Vou explicar por quê. Eu falei no começo do vídeo, né? Quem gosta de usar a camisa preta, sabe o preto básico? Gente, o preto básico, ele é utilizado com absolutamente tudo. Você usa uma calça de qualquer cor. Você usa uma calça de moletom, uma calça de alfaiataria, um shorts. Só não usa shorts jeans, tá? Por favor. Mas você pode usar com qualquer coisa que um preto básico vai fazer todo o serviço para você. Ao mesmo tempo, as pessoas que gostam de utilizar a camisa de time, assim como eu, sabem que a gente quer encaixar ela em qualquer oportunidade. E uma camisa preta do Corinthians já fazia isso bem. Só que ainda enfrentava alguns probleminhas com patrocínio, com cores em excesso. O preto básico, pessoal, ele é poderosíssimo. Ao mesmo tempo, você consegue criar uma peça que todo mundo vai falar. Então foi isso que o Corinthians utilizou em termos de design, que a Nike pensou em termos de design para o Corinthians. Um preto básico. A camisa que vai ser utilizada muito bem em um jogo e vai atender completamente o seu propósito, tá? E que ao mesmo tempo você pode usar em uma ocasião social, certo? Uma ocasião casual, você consegue. Então, como que isso funciona na vida real, né? O escudo, que aí eu preciso dizer, só vai ficar legal na camisa de jogo, tá? Que vai dar o efeito correto. O escudo do Corinthians ao peito esquerdo e o logo da Nike ao peito direito vão refletir a luz de uma maneira muito diferente que o restante opaco da camisa, como se fosse uma iridescência, que de fato são. A Nike faz isso. Então você tem essa espécie de TPU colocada pela camisa e que gera essa legibilidade somente sobre a luz. Isso é muito interessante, gera uma experiência muito diferenciada com a camisa. E não me entendam mal, a camisão é muito bonita, mas quem puder comprar uma, compra 2. Tá? Você vai ser muito mais feliz com a camisa no longo prazo, com todo respeito. Você tem ao mesmo tempo uma linguagem de design bem definida, olha como a gola é a mesma, né? Você tem o mesmo corte de uma camisa para outra e, novamente, a luz incidindo sobre o escudo do Corinthians e o logo da Nike, né? O swoosh da Nike. Fica charmoso demais. Normalmente a gente chamaria isso de camisa preta, mas como todos os elementos da camisa serão pretos, você não vê destaque. A gente chama isso de blackout. É a mágica do blackout que já fez sucesso em outras camisas ao redor do mundo. Uma camisa que fez muito sucesso recentemente com esse mesmo conceito blackout foi essa camisa do Borussia, que é um clube que já tem preto nas suas cores, né? A cor secundária do Borussia é preto, amarelo a primária e preto a secundária, e que olha só como a luz incidindo sobre ela gera um efeito diferente. Na minha opinião é muito legal, tá? Um dos maiores acertos. Agora, torcedor, cuidado. Eu geralmente não recomendo a compra de uma camisa versão jogador. É uma camisa com um tecido mais leve, respirável e fino, mas que geralmente dura um pouco menos, até pelas aplicações que são coladas, tá? Mas olha a diferença brutal da camisa versão jogador, que é essa aqui, e uma versão torcedor. Olha como na versão torcedor, por ser bordado, a camisa perde muita qualidade. Ela continua uma camisa preta, mas olha como ela não gera o mesmo reflexo do escudo e acaba tendo aquele aspecto de bordado que, honestamente, nenhum torcedor do Corinthians gosta e nenhum amante de camisa de futebol gosta. Olha esse bordado com um frame em volta. Fica bem esquisito, na minha opinião. Se a gente for puxar aqui, olha como fica opaco. Não chega a ficar feio, tá? Mas você vê que perde muito da característica do escudo do Corinthians, que é um escudo elaborado. O escudo do Corinthians ele é complexo. Na minha opinião, merecia até um revamp, né? Dar uma atualizada nesse escudo. Mas quando você olha na camisa versão jogador, essa sim dá toda a riqueza de detalhes do escudo e no reflexo correto. Então,
uma das grandes penas, na minha opinião, é você ver essa camisa na versão jogador tão gloriosa e bonita e na versão torcedor não feia, mas pô, deu uma murchada, entendeu? Quebra um pouco a nossa expectativa. Em todo caso, quem entendeu o que eu falei, olha para essa composição aqui completamente em preto e ó, cara, vai na fé, você vai acertar demais com a camisa 2 do Corinthians, uma camisa maravilhosa para esse ano, tá? Essa camisa, senhoras e senhores, é a primeira nota 10 do canal, selo Roda Flâmula de qualidade. Manda ver, meu amigo, você vai fazer sucesso. Olha como a camisa, mesmo em campo, mesmo com os patrocinadores aplicados meio em cinza, para dar alguma visibilidade, ficou bonita demais. Ela ficou muito próxima do conceito pela camisa. Os patrocinadores, eles carregam uma camisa de futebol e sempre, quase sempre, pioram. Desse jeito, é maravilhoso você ver como você quase não tem nenhum prejuízo com os patrocinadores. Fica, na minha opinião, muito bonito mesmo. Camisa nota 10, pessoal. Não tem muito pra gente comentar da coleção de treino do Corinthians, né? A gente vê que é uma coleção simples que apela um pouco pro creme e pro marrom. Branco, meio off-white e marrom. Tudo certo, tudo bacana, são cores que o Corinthians se relaciona bem, o escudo ficou um pouco apagado, mas faz sentido para uma camisa de treino. Eu acho que você também está bem servido com uma camisa de treino dessas, tá? Então a mesma composição foi trazida para o restante da coleção e foi estabelecida uma unidade para agasalho, né? Para aqueles abrigos para frio. Então, na minha opinião, achei que ficou bacana, achei que ficou legal. Só essa cor marrom a gente não vê muito bem representada, não sei. Não podia também usar um blackout numa camisa de treino, então eu não tenho nenhum comentário negativo a fazer. Nenhum positivo, mas também nenhum negativo. O fato é que essa nova coleção do Corinthians ficou bonita demais e a gente espera que a Nike inspire outras patrocinadoras a fazerem trabalhos como esse. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, conta pra mim nos comentários qual que é a sua camisa preferida do Corinthians de toda a história e deixa pra mim qual que é a próxima camiseta que a gente tem que analisar aqui no canal, tá certo? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.